Confreiras, confrades, por um imperativo de consciência, eu devo confessar que me senti extremamente honrado e feliz quando recebi o convite para compartilhar esses momentos com os amigos do Instituto Espírita Caminheiros de Jesus. Os companheiros não fazem ideia do quanto eu estou me sentindo bem neste momento, neste trabalho, aproveitando esta oportunidade ímpar, nossa primeira vez de trabalho no Caminheiros de Jesus. Em nossas considerações iniciais, faremos brevíssimas abordagens acerca da casa espírita enquanto espaço de transformação. E eu inicio afirmando que é fato que a parcela da humanidade encarnada na Terra, nesses últimos tempos, passamos por um momento altamente desafiador. A pandemia de coronavírus, que do ponto de vista material nos impõe perdas como nós nunca vimos. Talvez a menor dela seja o afastamento, o nosso afastamento da casa espírita. Mas, é claro, vai passar. Os imunizantes já estão aí. E, por outro lado, vejam, quanto aprendizado essa situação está nos proporcionando. Quantos estão se despindo do interesse pessoal e voltando o olhar para o outro? E a casa espírita, enquanto espaço de transformação, deverá preparar-se para, no retorno, receber esse público que virá ávido por informações que traduzam o sentimento e a vivência do momento. Como todo templo efetivamente religioso, as instituições espíritas são um locus onde as pessoas se reúnem para a interação edificante e o compartilhamento e a assimilação de saberes. Mas assimilar e compartilhar conhecimento não é o bastante. Sentimos a falta de algo mais, a vivência. Sem a vivência, o conhecimento é capenga. E a vivência sem o conhecimento é, no mínimo, perigosa. Contudo, vivenciar não é uma tarefa fácil. Preste atenção, meus amigos, na letra da música que nós vamos passar agora nesse vídeo, para que os senhores vão ver se os senhores não concordam comigo. Vivenciar não é uma tarefa fácil. Vamos lá, vamos assistir ao vídeo. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor. Faltava-me mudar.
conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar, Senhor, em seu nome. Senhor, em seu nome. Eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando o meu caminho. Sou o meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar, Senhor, em seu nome. Senhor, em seu nome. Não nos cabe só falar, né? Também cabe agir e nos tornar um instrumento a melhorar. Falta-nos mudar, não é o que nos diz a canção? Falta-nos mudar. E esse mudar é exatamente a vivência que nos falta. Plantava a semente, colhia a paz, mas sentia a falta de algo mais. É essa mudança, é essa transformação que só vem com a vivência. Vivenciar realmente não é uma tarefa fácil. Vivenciar requer, antes de tudo, a sedimentação do conhecimento. E a sedimentação do conhecimento, no nosso caso, nos impõe um árduo processo de assimilação. E como nós estamos falando de processo de assimilação, nós lembramos que assimilação é a incorporação de informações, ou seja, é a nossa capacidade de nos apropriarmos de novos dados, de novos conteúdos. E se levarmos em conta que o Espiritismo é um roteiro para as nossas vidas, o Centro Espírita é, de fato, um espaço interessante para pormos em prática esse roteiro. Mas é muito relevante eu informar para todos que, nada obstante, seja um espaço interessante para esse fim, ele não é o principal espaço. Ele não é o espaço mais importante. E nós vamos falar disso mais adiante. Por enquanto, releva informar aos confrades e às confreiras que nós abordaremos no nosso tema, o processo de assimilação da doutrina espírita, em brevíssimas considerações que faremos sobre 3 pontos. O primeiro, quando o espírita entra para a doutrina espírita. No segundo, quando a doutrina espírita entra no espírita. E no terceiro, nós vamos ver
quando a doutrina espírita flui, quando a doutrina espírita sai do espírita. Convém que se diga, no entanto, que a nossa proposta não é trazer aqui para nós uma receita de bolo, né? Afinal de contas, nós somos individualidades. Logo, não há uma receita pronta para cada um de nós. A nossa proposta será nos conduzir a reflexões, né? Quando nós estudamos as bem-aventuranças, percebemos que Jesus deixa bastante claro no Monte das Oliveiras o que ele espera de nós para que nos tornemos bem-aventurados. Então, nós sabemos o que precisamos assimilar. E aquilo que nós assimilamos é o que podemos dar. Não é? Ninguém pode oferecer o que não tem. Ora, se nós estamos aqui reunidos, é porque há um consenso entre nós de que a doutrina espírita é um bom roteiro para as nossas vidas. Então, será o conjunto de princípios que a doutrina espírita encerra que deverá fluir de nós, né? Importa saber como, onde e em que circunstâncias. Entramos na doutrina espírita de diversas maneiras. A leitura de um bom livro com conteúdo espírita, o convite de um amigo. Muitos vêm para a doutrina pela dor, poucos vêm para a doutrina pelo amor, alguns vêm por conta da mediunidade, outros por curiosidade. Eu, por exemplo, possuía lá atrás uma ideia altamente equivocada do espiritismo. E foi observando o comportamento de uma pessoa que se tornou meu amigo que eu pude perceber, vamos dizer assim, de certa forma, a doutrina saía dele. E foi exatamente por admiração à conduta, à postura que ele envergava, que eu, certa vez, ou até mais de uma vez, eu perguntei para ele de onde vinha aquele conhecimento, de onde vinha aquela bagagem que ele passava para mim. Eu passava naquele momento por uns momentos difíceis. Então, ele sempre tinha a palavra certa, ele sempre trazia para mim uma boa fala, um consolo. E eu algumas vezes perguntei a ele de onde vinha, aonde ele teria ou tinha adquirido aquele conhecimento, aquilo que ele passava para mim. E ele, uma das vezes que eu perguntei, ele me redarguiu questionando: você quer mesmo saber? Como ele tinha se tornado meu amigo, eu respondi também com firmeza: claro, se eu estou te perguntando, é porque eu quero saber. Aí ele falou assim: então eu vou te dar um livro de presente. Você vai ler? Falei, certamente. E aí, passado aí uns 2, 3 dias, ele trouxe para mim o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu rapidamente iniciei a leitura e tive, como todos que são leigos na doutrina, eu tive muita dificuldade no início da leitura. Dava o soninho que dá em todo mundo, aquela dificuldade grande para vencer a introdução, era um linguajar todo novo. Vencer a introdução foi muito difícil, mas ele estava sempre ali me incentivando, querendo saber em que parte do livro eu estava, como é que estava a minha compreensão. E eu achei aquilo interessantíssimo. Quando eu cheguei lá pelo 3º, 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu quis saber, eu tive o ímpeto, né, de procurar uma casa espírita. Achei o Damasco. Fui para lá e nunca mais saí. Aqui estou eu, né? Nunca mais saí. Então, chegando na doutrina, eu
passei também por todo aquele deslumbramento de quem chega, né? Toda aquela empolgação de quem chega e tudo mais. De alguma sorte, o Espiritismo não era novidade para mim. Né? Como muitos de nós, quando eu estudei pela primeira vez o capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos caracteres do homem de bem, eu também fiquei com a síndrome do homem de bem. Isso, hoje eu continuo com a mesma empolgação, mas com os pés no chão. O processo de assimilação, né, da doutrina espírita, ou seja, o caminho que temos que percorrer para apreender a doutrina espírita é longuíssimo, eu diria, dentro das concepções, né, de tempo e espaço que nós temos hoje, é um caminho longuíssimo. Põe reencarnação nisso. Certa vez não, essa semana, eu conversava com uma colega de trabalho acerca desse assunto, falando mesmo, né, até para que nós pudéssemos falar aqui com mais propriedade. Então, como ela era evangélica, eu omiti, né, a questão da doutrina espírita, porque ela, sendo evangélica, ela não admite o princípio da pluralidade das existências, decorrente da lei do progresso, e por isso mesmo eu substituí a expressão doutrina espírita por religião. E, quando ela entendeu, ela me disse, mas a religião entrar na gente é santificar. Leva a vida toda. Entra pela eternidade. Palavras dela. Mas as palavras dela evidenciam para nós que todos temos noção de que se trata de um processo mais ou menos demorado. A grande verdade é que também depende de cada um de nós. E evidencia também que a casa espírita é o espaço onde começamos a assimilar os princípios da nossa doutrina. E esse conhecimento começa a ter eficácia quando promove em nós transformações. Mas transformações de verdade. Não pode ser só na casca, não pode ser só um verniz. São transformações de dentro para fora. Significa que a doutrina espírita está fluindo de nós. Não é isso? Então, nós vamos fazer uma figura que vai nos ajudar a chegar a essa conclusão. Vejam, Jesus nos falava dos sepulcros caiados por fora e cheios de podridão por dentro, referindo-se à hipocrisia dos fariseus. Nós ousamos aqui fazer um paralelo, né, com a admoestação de Jesus, com o nosso tema, e comparar essa podridão a que se referia o mestre com as nossas concepções equivocadas, oriundas dos nossos vícios morais, os quais, a partir do momento que passamos a assimilar os princípios que a nossa doutrina encerra, vão se transmudando para a melhor. É como se nós fôssemos um recipiente, mas não esse recipiente transparente, límpido, não. Um recipiente cheio de impurezas. E nesse recipiente fosse instilada água pura, né? Água pura, devagar, gota a gota, constantemente, até que esse recipiente comece a transbordar. E as impurezas do seu interior, pouco a pouco, vão fluindo e cedendo lugar à água pura. Mas observemos que no processo de substituição das impurezas pela água pura, do recipiente vão se derramando impurezas e água. Impurezas e água. Conforme o tempo vai passando, nós vamos observar que vão saindo água e impureza. Água
e alguma impureza. Depois de muito tempo, aí nós vamos observar que do recipiente vai fluir apenas água. Mas importa salientar que durante esse processo, sujidades vão se depositar nas paredes e se acomodar no fundo do recipiente. Então, será necessário, de vez em quando, de tempo em tempo, revolver a água, aparentemente límpida, pois que ainda em contato com sujidades, para que efetivamente ela se torne isenta de impureza. Então, vejam, para que a gente possa entender, não é? O recipiente somos nós. Não é? As impurezas são as nossas imperfeições morais. E a água pura é a doutrina espírita. Então, à medida que ela vai entrando em nós, não é? As nossas concepções equivocadas vão dando lugar a esses princípios que vão sendo assimilados por nós. Eu me fiz entender? Bem, se eu me fiz entender, então é o momento de eu trazer a nossa primeira reflexão. Vejam, quais sejam. Em que fase dessa transposição você acredita que se encontra? Por outra, eu trabalhei um dia desses com a parábola da xícara de café. Eu não sei se todos conhecem, mas numa síntese apertada, a parábola diz que se você estiver com uma xícara pires, com uma xícara cheia de café, e alguém te dá um encontrão, vai café para todos os lados. E aí a pessoa pergunta, por que o café derramou? Aí, obviamente, as pessoas respondem, porque eu recebi um encontrão. E aí o interlocutor diz, resposta errada. Você derramou o café da xícara porque tinha café na xícara. Né? Se tivesse chá, você derramaria chá. Se tivesse outra coisa na xícara, você derramaria a outra coisa. E aí a síntese dessa parábola é que a vida, de vez em quando, nos sacode. Não é um fato? A vida, de vez em quando, nos sacode. A vida nos dá encontrão, não é? É aquela sacudida, né, para remexer, revolver as nossas impurezas. Não é isso? E aí? Nesses momentos, o que está se derramando? O que você derrama? Reação violenta, raiva? O que está, na verdade, o que está sendo derramado da sua xícara de café? O que está derramando da sua xícara de café? É a mesma pergunta, só feita de forma diferente. Essa é a primeira reflexão que nós queremos promover com essa nossa conversa. Muito bem. Nós dissemos, né, que a doutrina espírita é um roteiro para as nossas vidas. E a casa espírita é o espaço onde nós estudamos e assimilamos os princípios do espiritismo. Logo, também é um espaço interessante para que nós possamos pôr em prática esse roteiro. Mas nós afirmamos, contudo, que lá não é o principal espaço para a vivência desse roteiro. E onde seria? Nós falamos. Onde seria? Bem, consta no Evangelho segundo Marcos que Jesus teria expulsado uma legião de espíritos que atormentavam o homem, o qual, por conta disso, era chamado de o endemoniado. Após o gesto de Jesus, o homem, muito agradecido, se propôs a segui-lo. Jesus, porém, não permitiu. Ao invés disso, o mestre determinou: vá para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, veja, meus irmãos, pegando mais uma vez um gancho, né, nessa lição do mestre, nós diríamos que significa dizer que
que é principalmente no nosso lar, na convivência com os nossos próximos, mais próximos, que a doutrina espírita deverá fluir de nós. Não é? Mas nós sabemos que o ambiente doméstico é um ambiente desafiador. Nenhum de nós tem dúvida de que em muitos lares se reúnem desafetos do passado para aprenderem a conjugar o verbo amar. No entanto, meus irmãos, quantas desavenças, quantos conflitos, agressões, injúrias, xingamentos, palavrões. Mas Jesus deixou uma determinação para nós. Um comando vos dou, que vos ameis uns aos outros. Portanto, é no lar que devemos vivenciar e exemplificar a humildade, a paciência, a tolerância, o respeito, o perdão, todas aquelas coisas que Jesus falou quando nos falou das bem-aventuranças lá no Monte das Oliveiras. É lá que devemos distribuir gestos de carinho, enfim. É no ambiente doméstico que nós devemos oferecer o nosso melhor. Depois da nossa casa, o espaço onde nós mais convivemos com pessoas é no nosso trabalho. Então, veja, e aí vai um plus, né? O principal ambiente para que a doutrina saia de nós acabamos de ver, é com os nossos. Não é isso? Com os nossos próximos, mais próximos. Mas me parece que o ambiente do trabalho também é um espaço muito interessante para que a doutrina saia de nós. Porque é um lugar onde nós devemos vivenciar o respeito, a disciplina, a harmonia. É onde nós devemos buscar fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor, querer o melhor para o nosso empregador. Porque é o nosso empregador que está nos dando essa oportunidade ímpar de levar o pão de cada dia para casa. Então, para resumir e finalizar esse nosso trabalho, eu diria que a doutrina espírita deverá fluir, deverá sair de nós em todos os espaços de convivência em que nós estivermos. Dito isso, então, eu quero trazer para nós, já que o nosso propósito era nos conduzir a reflexões, mais três questionamentos para que nós possamos refletir a respeito deles. O primeiro, como a doutrina espírita está saindo de você em casa? O segundo, como a doutrina espírita está saindo de você no trabalho? Tem procurado fazer aquelas coisas que nós acabamos de falar? Né? Agir com disciplina, com respeito, com harmonia? Tem pensado e buscado fazer o melhor para o patrão, porque ele está nos dando uma oportunidade? Terceiro, como a doutrina espírita está saindo de você com aqueles que lhe são menos simpáticos? Então, meus irmãos, com o coração transbordando de gratidão pela grandiosa oportunidade de trabalho que nos ofereceu a direção do Instituto Espírita Caminheiros de Jesus, na pessoa do confrade Ricardo Gomes, nós esperamos que possamos ter deixado uma modesta contribuição, capaz de provocar alguma reflexão, que leve os companheiros a estender esse nosso singelo trabalho com ponderações profícuas, de modo a extrair as melhores conclusões, tendo sempre em vista que a casa espírita é um espaço
de transformação. Muitíssimo obrigado a todos e que Papai do Céu nos abençoe.